A santa paz de Deus a todos, um bom descanso a cara e irmandade na divina proteção, com bons sonhos e, se for do querer de Deus, com revelações espirituais, pois potente é Deus para nos dar armaduras celestiais para enfrentar as provas e lutas, pois mais do que nunca precisamos nos apegar mais e mais a Deus e nos consagrar e nos santificar. Fique na santa presença de Deus e na sua santa paz e comunhão de Deus. Quer ver o diabo correr? Ora para o irmão que o inimigo colocou alguma coisa. Em vez de falar, ora. Mas ora e pede benção. Não sou eu que estou falando, está dentro das escrituras, é só ler. Se o teu inimigo pedir a capa, dá a túnica. Se ele pedir para andar 1 milha, anda 2. Que você vai juntar brasa de fogo na tua cabeça. Vocês sabem o que é isso? Vocês sabem o que é brasa de fogo na cabeça? É orar e o demônio correr. É orar e Deus multiplicar a comida. É orar e o enfermo levantar. É orar e a porta se abrir. É orar e Deus visitar. Isso é brasa de fogo. Mas essa brasa de fogo só virá se em nós o trigo tiver mais forte. É a palavra essa noite. Santo. Porque o trigo se opõe com o joio se opõe com o trigo. O que é ser organista? Ser organista é dedilhar 4 notas e ainda mexer com os pés. É ter um olho no inário e o outro no encarregado. É se concentrar para elevar um louvor perfeito e trazer comunhão à igreja durante a meia hora. É tocar alegre mesmo estando triste. É trazer libertação às almas através de uma melodia suave. Ser organista, acima de tudo, é um dom de Deus. Onde há devoção à música, Deus está sempre por perto com a sua presença generosa. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Segunda-feira, dia 3 de junho de 2024, vamos trazer para a nossa querida Irmandade um lindo testemunho, um testemunho para aumentar nossa fé. Você que é organista, ou você, irmão, que está esperando alguma coisa das mãos de Deus e Deus já te prometeu e ainda não cumpriu, fique sabendo que Ele toma caminhos para cumprir o que te prometeu. Nós vamos falar de uma organista em que essa organista começou, irmãos, a ter aula de música e pagava aquelas aulas de música, logicamente, usava a luz da irmã que ensinava, e de repente aquela organista não pôde mais pagar aquela aula de órgão, e aquela organista então já tocava no culto à noite, estava ali fazendo para sua oficialização. Irmãos, veja bem, essa aluna então parou. Quem dava aula para ela era uma irmã examinadora. E essa examinadora, quando essa irmã faltava nas aulas, procurou saber o porquê essa irmã estava faltando das aulas. E essa irmã disse para a irmã: meu marido está desempregado e eu não tenho como pagar essa aula de música para a irmã. Ela falou: não seja por isso. Pode vir da aula quando seu marido estiver estabilizado. Aí sim você paga. Mas não vou te deixar de dar aula. E essa irmã então fez assim, irmãos. Começou a dar aula. E um certo tempo essa examinadora ficou doente. E logo após essa doença, o Senhor recolheu essa examinadora para o seu reino de glória. O qual então essa irmã ficou super triste, porque a única examinadora que dava aula de graça para ela faleceu. E era a própria examinadora que podia fazer o teste com ela. Ela então parou na música, só tocava no culto à noite e tinha o sonho de ser oficializada. Irmãos, e passou 2, 3 anos, 4 anos,
E um belo dia, essa irmã organista estava no ensaio de música na sua comum. E ali congregando alguns irmãos de fora, encarregados regionais, e veio uma examinadora de uma central. E essa examinadora, quando bateu o olho nessa irmã, na hora do ensaio, sentada ao lado, do banco dos órgãos, do órgão, falou para ela: você não é fulana de tal, assim, assim, assim? Sou. Você já se oficializou? Não, irmã. Mas por quê? Tanto tempo? Não, irmã. A irmã que pegava a minha aula, o senhor recolheu, eu não podia pagar e fiquei até agora aqui sem pagar e sem ter essas aulas. O qual, irmão, era o sonho daquela jovem. Ela pedia pro Senhor constantemente para criar um caminho na vida dela para ela se oficializar. Todas as organistas, irmãos, que começam a aula de música, elas querem se oficializar, como os músicos também, né? Irmãos, veja bem, então aquela examinadora chegou para ela e falou bem assim: então vamos fazer o seguinte, eu vou pagar a tua aula de música, você vai fazer 3 meses de emergência e eu vou te oficializar dentro de 3 meses. O qual aquela jovem ficou feliz, ficou maravilhada. Olha, o caminho de Deus na minha vida. Né, irmãos? Às vezes a gente pensa, olha, tá tudo clareando, Deus está preparando a examinadora a pagar minha aula de música, Deus está preparando o caminho para que eu vá me oficializar. E ficou aquela felicidade. Só que de repente, quando a examinadora chamou aquela jovem para conversar, uma outra jovem ao lado ouviu e interrompeu a conversa. Ele falou: irmã, pelo amor de Deus, eu também estou aqui aguardando minha oficialização, eu não tenho condições. Estou conversando, irmã, estou vendo a irmã conversando com essa irmã, eu estou na mesma necessidade. E a irmã então olhou para ela e falou: pode também, eu vou pagar a sua aula de música. Então, as duas, daqui 3 meses, tem a aula de música, vou pagar e nós vamos oficializar vocês duas. Então ficou feliz, irmãos. E na hora ali, próximo, só que a irmã falou assim: para mim oficializar vocês têm que ter órgão. Você tem órgão? Uma da irmã falou: não, irmã, não tenho, o meu órgão quebrou. Joguei fora porque a placa estourou, zinabrou tudo, o móvel despedaçou, aqueles órgãos bem velhos da Gambit. Ela falou: só que você precisa ter órgão. Não dá para você estudar dentro de 3 meses e se oficializar. E então aquela irmã já entrou em desespero. Falou: meu Deus, e agora? O que é que eu faço? E a outra, que pegou carona, tinha o órgão. Estava contente. Só que essa irmã, que não tinha órgão, teve uma pessoa próxima a ela, irmãos, que não sei se foi para perto da examinadora para se aparecer, não sei, irmão. Ofereceu o órgão que ela tinha usado. Falou: ó, eu vou dar para você. E ali ficou tudo feliz, vou dar. Só que quando foi embora aquela examinadora, no outro dia essa irmã foi na casa da irmã lá pegar o órgão. Ô irmã, você me deu o órgão para mim já começar. Então essa irmã falou: ó, esse órgão eu dei para fulano de tal e fulano de tal não quer te dar. Então essa jovem ficou triste, porque Deus já tinha criado um caminho, só que ela não tinha o órgão. Irmãos, o esposo dessa jovem estava desempregado e pela fé ele comprou o órgão novo para a mulher, para a esposa. Falou: Deus sabe de todas as coisas, se ele abrir um caminho, ele vai me dar condições de pagar esse órgão. E o que aconteceu? O esposo dessa irmã pagou o órgão e até hoje não sabe como pagou este órgão. Mas até aí, irmãos, estão 1000 maravilhas. A irmã com o órgão novo em casa, estudando, tinha 3 meses de prazo, que aí já vinha a oficialização de emergência, né? Irmãos, veja bem o que aconteceu. O inimigo da nossa alma, ele não quer a felicidade de ninguém. Ele quer as pessoas chorando, as pessoas magoadas, tristes. Irmãos, o inimigo se levantou na vida dessa jovem de uma maneira tão grande, irmãos, que essa jovem ficou doente.
ficou doente. Essa jovem, quando entrava na casa da irmã para dedilhar o órgão, para dar lição, essa jovem passava mal, tinha que ir embora para casa. Dava uma tremedeira, dava um sistema nervoso e uma falta de ar, o síndrome do pânico, que essa jovem, né? E um belo dia, essa jovem foi na casa da irmã, estava totalmente contente, alegre, feliz. Quando ela entrou, que ela sentou no órgão, começou a ouvir aquele mal-estar, falta de ar, aquela coisa, parece que estava sufocando a irmã. E a irmã, então, falou para a irmã, tô indo embora, eu não aguento. E a instrutora que estava ali pegou na mão da irmã e falou, em nome do Senhor Jesus, esse espírito vai embora. Irmãos, e a partir daquele dia, o espírito foi embora. E essa irmã começou a estudar, a dar os livros, esses livros aí difíceis, né? Só que tinha outra irmã que pegou carona dela. Quando foi chegando próximo da oficialização das duas, o inimigo se atravessou na frente da outra, não era mais desta. E deu o AVC da outra irmã, e a outra irmã esqueceu o nome até dos filhos. Irmãos, para esquecer o nome dos filhos, esquecer o nome de marido, imagine para dar a lição para a irmã. Essa jovem ficou internada na UTI, sem memória, e a outra teria que aguardar essa jovem sair do hospital. Porque senão, irmãos, não ia oficializar uma e deixar outra no hospital. O inimigo se levantou desta forma, irmãos. Irmãos, veja só o que Deus fez. O que Deus fez na vida dessas duas irmãs. A outra que estava no hospital, ela teve alta próximo da semana de acontecer o teste. E as irmãs examinadoras falaram assim, vamos deixar ela vir fazer o teste. Ela não lembra dos filhos, não lembra do marido, vamos ver o que vai acontecer aqui. Seja o que Deus quiser. E já estava ali pronto para que repetisse, né, irmãos? Uma das irmãs, a que teve AVC. Irmãos, quando aquela irmã entrou ali para fazer o teste, tinha várias irmãs fazendo o teste junto. E uma das irmãs disse bem assim, ela estava numa salinha, uma das irmãs falou bem assim, gente, antes da gente entrar para fazer, cada uma fazer o teste com as irmãs, vamos dobrar o joelho e apresentar essa irmã que teve AVC? Aí as outras juntas falaram, vamos. Se reuniram, dobraram o joelho e apresentaram, Senhor, essa jovem está para fazer o teste, teve AVC, esqueceu o nome dos filhos, do marido e veio aqui hoje, junto com a outra irmã. Senhor, abra a mente dela, faça com que ela lembre. Irmãos, mas ali é o inimigo que estava em cima da hora ali, querendo complicar a vida daquela irmã. Conclusão, irmãos, para obra e espanto de muitos que estavam ali, que choraram, Deus visitou, parecia um canto de passarinho. Esta jovem que estava sem memória, automaticamente fez o teste e foi uma das melhores que fez o teste naquele dia. E nisso nós temos que ver, irmãos, que esse Deus é maravilhoso, que esse Deus, ele cria caminho, ele abre porta onde não tem, e a hora que a gente pensa que a gente está encurralado e que o inimigo vai prevalecer sobre a nossa vida, irmãos, Deus abre as comportas. O inimigo teve nesse dia fazer a mala dele e sair por 7 caminhos. Porque a jovem foi oficializada, a outra foi oficializada, e foi uma festa da apresentação dessas duas jovens dentro da congregação. Houve não estava previsto, houve um jantar, irmãos, na casa do encarregado de orquestra, e essas duas jovens estavam ali, livres. E nunca mais a outra que perdeu a memória, nunca mais, depois dessa oração,
No dia do teste, nunca mais faltou a memória. Esse Deus nos surpreende, esse Deus faz assim no nosso meio, irmãos. Então, irmãos, esse é um testemunho para que todos nós, irmãos, se firmamos mais em Deus e não, irmãos, se você tiver alguma parte que você quer alcançar das mãos de Deus, não desanime. Este Deus, ele nos surpreende, irmãos. Essa irmã foi oficializada, o seu órgão foi comprado, o marido estava desempregado, comprou o órgão e não sabe como pagou, mas pagou o órgão. Parece que o dinheiro entrou pela janela, todo mês tinha aquele dinheiro para pagar o órgão. E Deus foi glorificado e essas duas irmãs estão oficializadas até o dia de hoje. Senti de passar esse testemunho para nossa querida Irmandade. Com certeza deve ter organistas aqui querendo parar, querendo voltar para trás. Ou músico, ou o próprio irmão, a irmã mesmo, por qualquer motivo, né, quer voltar para trás. Ai, mas Deus não me ama mais. Irmãos, esse Deus é maravilhoso. Eu vou deixar um testemunho relacionado à parte da música também. O que Deus fez com o jovem violonista que ia ser assassinado por dívida. Olha só o que Deus também fez na vida desse violonista. Deixa aqui, irmãos, seus pedidos de orações. Se você tiver algum testemunho parecido com esse, deixa aqui para nós contar também. Termino esse vídeo, queridos, saudando a todos com a santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Irmãos, paz Deus e amém a todas as saudações. Chegamos agora de pouco, irmãos. Eu, irmão de Djalma, minha esposa, minha netinha. Nós esteve lá em Camburi no ensaio regional, reunião da mocidade. E foi uma glória, irmãos. Nunca vi tanta glória como hoje. O Senhor visitou a nossa alma. E desde manhãzinha que o Senhor está no nosso barco, mostrando que Deus é Deus na nossa vida. E na hora do ensaio, irmãos, o servo de Deus contou uma obra, o regional que atendeu, muito bonita. Eu senti bastante alegria, chorei bastante, e senti de contar aqui para os irmãos que foi uma obra, irmão, de um milagre, que eu vou falar uma coisa, é só Deus para fazer um movimento. Falou que tinha um jovem, irmãos, que ele era filho de pais crentes, servia a Deus, mas ele caiu numa fraqueza, irmãos, e foi mexer com entorpecentes, com droga, e era músico, irmão, tocava violino, e nessa caminhada que ele deu, o contrário dos mandamentos da palavra, ele ficou devendo ao dono da boca, ao traficante, e o traficante chamou o irmão, falou assim: ó, pastor, eu quero que você venha presenciar aqui um acerto de conta que nós vai ter com o moço, com o menino, para você falar lá na sua igreja que eles nunca deixem de ser crente, porque aqui fora é o inferno. Então eu quero que você veja o que vai ser feito com esse menino. Irmãos, e levaram o menino, e quando o irmão chegou lá, viu, era o menino, irmãos. E o traficante falou assim para ele, apontou umas armas, bastante homem armado, apontou a arma para o menino, irmãos, e falou assim: cadê o dinheiro? O menino falou: eu não tenho dinheiro. Ele falou: você sabe que você vai morrer, né? Ele falou: eu sei que você vai morrer, que eu vou morrer, você pode me matar, mas eu não tenho dinheiro. Irmãos, e ele tinha levado o violino dele para ver se ele ficava com o violino para pagar pelo menos a metade da conta que ele devia. E o traficante olhou assim e falou para ele: e essa caixa aí, o que é que você tem aí dentro? Ele falou: é meu instrumento, meu violino, eu trouxe para ver se você fica aí para descontar um pouco no que eu te devo. Ele falou: e você sabe tocar isso? E ele falou: sei. E ele pegou o violino, irmão, e aquele homem pediu para ele tocar. Santo Deus. E foi uma glória, irmãos.
Ele, menino, começou a tocar o 454, Cidadão do Céu. E quando ele começou a tocar, irmão, aquele traficante começou a chorar. Deus entrou com glória e poder, irmãos. Mas antes dele começar a tocar, irmãos, ele fez uma oração como se fosse a última oração dele. Ele falou assim: Senhor, de joelho, irmãos, com as mãos para cima. Ele falou assim: Senhor, eu sei que vai ser a última música que eu vou entoar o teu nome, mas uma coisa eu vou te pedir, Senhor. Eu sei que eu errei, fui fraco, desobediente, mas uma coisa eu vou te pedir, Senhor: salva a minha alma, Santo Deus. Irmãos, quando ele falou assim, o Senhor salvar a alma dele, ele começou a tocar o instrumento, irmão. Aquele traficante começou a chorar, irmão, foi chorando, e o menino tocando, irmãos, e aquele som invadiu a alma daquele homem. Aquele homem falou assim para ele: pode parar de tocar. Olha, pastor, leva esse menino embora, é um milagre, e a conta que ele me deve está perdoada. E Deus deu a vitória para aquele menino. Santo é o Senhor. Então ele contou essa obra, irmão, uma obra maravilhosa, uma obra, irmão, de poder, de glória, onde o Senhor não desampara ninguém. Muitas das vezes nós caímos num erro, irmãos, e achamos que estamos perdidos, mas o Senhor vai lá, irmão, no fundo do poço, levanta nós do pó e coloca nós para cantar. Então, hoje foi dia de alegria, irmãos. Estamos voltando agora, irmão Djalma está saindo daqui de Caraguá. Irmãos, e eu estou acompanhando ele, que eu vou ficar no meu trabalho já na usina, jubiloso, irmão, com a nossa botija cheia, dizendo que Deus é Deus na nossa vida. Então eu senti de contar essa obra para os irmãos, porque foi uma obra gloriosa, irmãos. Santo Deus. Então é isso, irmãos, tá bom? A paz de Deus, um cheiro no coração de cada um.